alegria estar com vocês mais uma quinta-feira. Agradeço ao carinho, a sua presença nesse culto é muito importante, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um pastor que dizia que Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. Eu tenho certeza que Deus há de falar contigo de uma forma muito especial. Deus seja louvado pela vida do seu pastor Alex, pastora Tamara, todos os obreiros. Minha gratidão a todos vocês. Meus irmãos, o tema proposto é intimidade com Deus. Por essa semana eu estava relendo, estudando o livro de Cantares, a qual eu dediquei aproximadamente 4 anos da minha vida. Sou muito fã dos livros poéticos, muito mais fã de Salomão. Para mim, a sabedoria de Salomão é estupenda. Isso me faz pensar, ser confrontado com as suas palavras. Salomão, durante um tempo, foi um grande pai para mim. Porque eu me lembro que quando eu tinha os meus 16 anos de idade, tinha passado a morar sozinho devido ao falecimento da minha mãe. Eu precisava de tantos conselhos e eram nos livros poéticos. Era através de Salomão que eu conseguia ter muitas respostas. Então é por isso que eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Cantares, capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 4. Cantares, capítulo de número 3, do 1 ao 4, por gentileza. Será um prazer compartilhar um texto com vocês, uma mensagem que vai nos fazer pensar sobre esse tema proposto. Todos acharam? Amém. Cantares capítulo 3. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Eu busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei as cidades, as ruas e as praças, buscando aquele a quem ama a minha alma. Busquei mais, não achei. Acharam-me os guardas que rondeavam pela cidade, e eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Uma pergunta, sim ou não? Só é pergunta porque está acompanhado de um ponto de interrogar? Essa pergunta tem resposta, sim ou não? Sim ou não? Não tem resposta. Olha o verso 4. Apartando-me um pouco deles. Eu só me aparto porque não obtive resposta. Mas tudo bem. Logo achei aquele a quem ama a minha alma. Agarrei-me a ele e não larguei, até que introduzi na recâmara, na casa da minha mãe, na câmara daquela quem me gerou. Verso 5 eu vou ler também. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Pode se assentar, você que pode, por gentileza. Meus queridos irmãos, nós temos pelo menos 3 livros na Bíblia Sagrada, a qual é dedicado, é dado a Salomão a autoria. Saber o livro de Cantares, de Provérbios
e de Eclesiastes, que também é muito conhecido como o livro do pregador. Cada um desses livros escritos pelo sábio Salomão foram escritos através de uma passagem, de uma trajetória em sua vida. Eu digo isto pois, estudando, eu aprendi. O livro de Cantares, por exemplo, relata a vida de Salomão na sua fase romântica e aflorada da vida, pois você vai perceber que em Cantares, Salomão escreve como um jovem totalmente entusiasmado e apaixonado. Já o livro de Provérbios, Salomão se apresenta como um pai, como uma maior maturidade, com uma experiência e com a responsabilidade de instruir o seu filho. Se você ler Provérbios, você vai perceber que a figura do livro central é um pai que parece que está sentado, admoestando o seu próprio filho. Já em Eclesiastes, Salomão está na sua terceira idade, as suas cãs estão brancas, e ele vai começar a refletir sobre a vida debaixo do sol, ou seja, a vida terrena. Por estar na sua terceira idade, ele vai ensinar, vai aconselhar os jovens a não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Haja vista que no capítulo 12 de Eclesiastes, ele mesmo diz: lembra-te do teu Criador no dia de sua mocidade, antes que não venham os maus dias, a qual dirás, não tenho neles mais contentamento. Porém, eu preciso que você perceba que o livro de Cantares é conhecido pelos israelitas como o maior de todos os cânticos que Salomão escrevera. Por isso que ele é chamado de Cântico dos Cânticos, porque é um cântico supremo. É a mesma expressão de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos, porque está acima da média. É algo que é elevado, é mais profundo, merece destaque e muita atenção. Por entre essas e outras, o livro é classificado como um livro poético, pois não deixa de ser um poema lírico, que é escrito de uma forma de diálogo. O amado fala e a amada responde, ou a amada fala e o amado responde. Perceba que o texto mostra um tema central por base de relacionamento. Afinal, Salomão também nos prova que o diálogo é essencial para aqueles que amam. Todo diálogo tem um receptor e um emissor. O diálogo não está instituído em um indivíduo. Indivíduo é tudo aquilo que é fechado em si. Mas existem duas pessoas que se comunicam, que têm o prazer de falar uma com a outra. Uma dessas linhas de pensamentos para o entendimento do livro de Cantares acredita que o livro foi escrito porque precisava mostrar a descrição de um relacionamento conjugal entre o sábio Salomão e a sua esposa Sulamita. Esta linha de interpretação também entende que toda vez que o amado fala, é Deus que está falando. Toda vez que a amada fala, é Israel que está falando. Só que para nós, todas as vezes que Cristo está falando, representa no texto a pessoa do amado. Todas as vezes que Sulamita fala, representa a igreja que somos nós. Ou seja, partindo desse princípio, nós percebemos que o tema central do livro tem por base de intimidade e relacionamento. Repita comigo: intimidade e relacionamento. E há uma certeza que existe um Deus no céu que tem prazer de se relacionar conosco, independente das nossas mazelas, fraquezas, erros, acertos, falhas, limitações. Deus tem prazer de se relacionar conosco, mas Ele não quer se relacionar de forma superficial. Ele quer se relacionar de forma profunda. Por isso que buscamos a intimidade com Deus. O que me chama a atenção
é que quando eu li o capítulo de número 3 de Cantares, nós vamos nos deparar com um capítulo diferente de todos os demais. Por quê? Porque o capítulo 3, pastor Alex, você vai deparar com um rompimento de diálogo. Pois se você olhar o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que existe um diálogo. Eu disse que o diálogo é essencial para aqueles que amam. Todo relacionamento conjugal tem por base diálogo. Certa vez perguntaram a um senhor que estava completando 50 anos de casados: qual que é o segredo de um relacionamento duradouro? E ele rindo respondeu: pense se quando chegarem na velhice ainda serão capazes de se assentar à mesa e de Perceba que no capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos um relacionamento por base de diálogo. Um fala, um escuta e outro devolve. O que devolve, reflete. Perceba que há um relacionamento. Todos estão aqui? Todos estão aqui? Só que no capítulo de número 3, você vai ver que o amado não fala. É só a amada que vai falar. E alguns historiadores, estudiosos chegam a dizer que o amado não fala no capítulo 3, porque o que está acontecendo aqui é um sonho que a amada está tendo e ela vai relatar através de uma linguagem poética. E é sobre esse sonho que parece mais ser um pesadelo, que eu gostaria de me apegar e trazer algumas reflexões e compartilhar com todos vocês. Pois se eu pudesse dar um nome a esse sonho, que eu digo que parece mais ser um pesadelo, eu poderia chamá-lo de a busca incessante da alma. Eu começo a pregar agora, fite seus olhos na Bíblia, porque nós vamos torcer até enxugar esse texto. O verso 1 começa ela relatando o sonho dizendo: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Perceba que o cenário do texto é noturno, e é bem verdade que a noite chega para todos nós. Não há ser humano que está isento de passar pelo processo da noite, assim como o processo da tarde, do dia e também da madrugada. A noite é chegada para todos nós. E todas as vezes que a Bíblia relata de noite, a Bíblia está falando sobre lamento, dor, morte, choro, rangeres de dentes. Noite revela um sentido obscuro. Perceba que é chegada a noite e ela vai propor em seu coração em buscar aquele que pode saciar o vazio da sua alma. Porém, o texto vai dizer que ela vai buscar, mas não vai achar. Perceba que noite também está extremamente ligada com um processo de autoanálise. Porque todo ser humano, no ápice da sua rotina, pode ser que acorde cedo, tome um café, escove o dente, lava o rosto, vai para a labuta, para o trabalho, para os seus afazeres, e quando chega à sua casa, quer tomar um banho, jantar e deitar. Mas é justamente nesse deitar que eu me pego por base das reflexões da vida. Porque quando eu deito no meu aposento, quando eu encosto a cabeça no travesseiro, eu começo a refletir sobre os meus erros e os meus acertos, o que fiz e o que deixei de fazer. E por mais que eu tenha um relacionamento, que eu tenha uma esposa que deita todos os dias comigo ao meu lado, existem coisas que parecem que só remetem a mim. E eu penso, reflito, muitas das vezes choro na calada da madrugada e parece que ninguém está me vendo. Mas nesse processo de reflexão,
que existe alguém que sempre está do meu lado. Eu não vejo, mas posso sentir. E no meio desta reflexão, ele para e olha e diz: não adianta esconder nada de mim, porque eu conheço a você. Ela está no processo noturno, e é por isso que o salmista disse no capítulo 30, verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Parece que choro e noite se conectam, porque trata de um processo de reflexão. Só que perceba que ela vai buscar o amado dentro do seu quarto, deitada em sua cama. E o pastor de vocês pregou no domingo que quarto se refere ao lugar da intimidade. Jesus que disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em. Perceba que é chegado o processo da noite, ela vai sentir que está vazia, e ela vai propor buscar o amado de sua alma. Só que o texto vai dizer que ela busca, mas não acha. Agora perceba, ela está dentro do lugar de intimi, porque quarto fala de intimi. Vou usar a pedagogia. Alguém chega na minha casa, bate palma, toca a campainha. Eu atendo e, como forma de educação, eu chamo para entrar. A não ser que a visita é agendada, mesa posta, tudo organizado. Mas tem aquelas visitas que infelizmente chegam de surpresa e que a gente nem está contando. Existem pessoas, irmãos, que eu vou receber e elas vão ter acesso à minha cozinha. Eu vou passar um café, um chá, vou até pedir uma pizza. Há outras que eu vou estender o convite para sentar no sofá da minha sala. Vai assistir televisão comigo e vai comungar, estar em comunhão com a minha casa, com a minha família. Mas são poucas. Dá para contar no dedo aquelas que vão ter acesso ao lugar da minha, porque quarto fala de intimidade. Na mesa eu compartilho, na mesa eu estou em comum, mas quarto é intimidade. É chegado o processo da noite, lugar de alta análise, reflexão. Ela sente que está vazia, preciso buscar aquilo que me sacia. Só que o texto vai dizer que ela vai buscar, mas não vai A pergunta que eu me fiz é: se ela está no lugar de intimidade, por que ela busca, pastor, e não acha? A resposta está no texto. Porque ela faz o certo de maneira errada. Me pergunte qual? Deitada na cama. Cama fala de parâmetros de zona de conforto. É impossível buscar e atrair a presença do amado dentro dos meus parâmetros de conforto. E é por isso que tem muita gente que busca, mas não acha. Por quê? Porque faz o certo, mas de forma... E ela quer que o amado se adapte à forma do estilo de vida dela, sendo que é ela que tem que se adaptar ao estilo de propósito do amado para a sua vida. Então perceba que ela busca, mas ela não. O que eu quero que vocês entendam, anote isso aqui, que é possível sim perder a sensibilidade da voz do amado dentro de um lugar de intimidade. Eu repito isso aqui, é possível sim perder a sensibilidade da voz do noivo dentro do lugar de intimidade. É por isso que tem gente que chega aqui, ouve o louvor, a saudação, conta um testemunho. Tem gente que levanta a mão, se expressa, dá glória, aleluia, mas ela senta e não sente absolutamente. É porque está dentro do lugar da intimidade,
mas perdeu a sensibilidade da voz. Isso aqui tem um perigo. Me pergunte qual? A ausência da alma dentro do lugar da intimidade faz com que ela se levante para buscar o preenchimento do vazio do lado. Está no texto? Levantar-me-ei. É o seguinte: estou no lugar da intimidade, estou buscando do meu jeito, fazendo do meu jeito, como eu quero e como eu acho que deve ser. Já que eu não encontrei, eu abandono o lugar da intimidade e vou buscar o preenchimento da minha alma do lado de fora. Aí o texto diz: levantar-me-ei, pois, e buscarei, e acharei, e rodearei a cidade, as ruas e nas praças. A ausência do amado lá de dentro faz com que ela se levante para buscar o preenchimento do vazio do lado de fora. E aqui começa a busca incessante da alma. Eu quero mostrar para vocês nesse texto, em uma mensagem de inteligência bíblica, o que acontece com alguém que perde a sensibilidade no lugar da intimidade para buscar o preenchimento do lado de fora. Eu não vou sair do texto, fique comigo. O texto diz: levantar-me-ei, pois, e rodear. Aqui está o primeiro sintoma de alguém que perdeu a sensibilidade da voz do amado. Me pergunte qual? Está no texto? Levantar-me-ei e rodear. Alguém que perdeu a sensibilidade do amado sempre há de andar em, porque rodearei vem de rodear. Rodear vem de andar em círculo. Andar em círculo vem de um giro de 360. Ele sai de um lugar, ele vai rodear e sempre vai voltar para o mesmo, porque não tem foco, não tem sentido, não tem propósito, não tem visão, está totalmente perdido ou perdida. Nunca chega em lugar nenhum. A vida é a mesma mesmice. Não tem norte, não tem direção, culpa a tudo e a todos. Mas sai de um lugar e sempre volta para o mesmo lugar. É engraçado que ela vai rodear as cidades. E dentro de uma estruturação bíblica, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Ela sai do lugar da intimidade, porque perdeu a sensibilidade ela vai se levantar e ela vai rodear, andar em círculos aonde? O que são as cidades? As cidades se remete a vários tipos de lugares. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia o que tem nas cidades. Você vai ver que tudo que eu vou falar se conecta. Tudo aqui é uma estruturação de texto. Coloca para mim, mídia, por favor, Salmo 55, verso 9, porque eu preciso mostrar para a igreja Vida com Deus o que tem nas cidades. Mostra para mim. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda. Eu tenho visto violência e contenda de dia e de noite. Andam ao redor ou a cercam. Como ela está andando? O que cerca, o que tem ao redor da cidade? Violência, contenda. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão
no meio. Eu quero mostrar para você o lugar onde ela está rodeando. Um lugar onde a violência impera, a contenda se sobressai, a iniquidade tem domínio e a malícia tem voz. Olhe para cá. O que é violência? Violência se refere ao vandalismo caracterizado pela desobediência da lei, que fala muito sobre a controvérsia de o que é ética e o que é lei. Contenda se refere ao número de brigas e confusões diárias e sem fins que permeiam na cidade. Marco Aurélio, o que é iniquidade? Se refere à ação contrária da ética moral aos princípios religiosos. É quando eu sei que estou fazendo algo errado e continuo fazendo sem me importar com as consequências. Marco Aurélio, que é malícia, se refere ao famoso jeitinho brasileiro de sempre querer levar vantagem e pisar em cima dos outros e sempre ter vantagem contra o próximo. Olha o cardápio que a cidade tem para oferecer para quem perdeu a sensibilidade da voz do noivo, para quem perdeu a sensibilidade da voz do amado. A cidade sempre vai ter um cardápio de libertinagem, dando acesso a uma vida totalmente ao contrário o que está instituído na lei de Deus e aonde é pregado no lugar da intimidade. Pois aqui dentro da casa do Pai existem limites, existem princípios. E uma vez que o princípio, o limite é quebrado, sou eu que me quebro por inteiro. Na cidade, além de violência, contenda, iniquidade e malícia, o conselho dos ímpios impera, porque o apóstolo João disse que o mundo é jaz do... O mundo é jaz do... O mundo é jaz do... Se o mundo é jaz do maligno, quem comanda a cidade é o adversário de nossas almas, a saber, Satanás. Alguém está aqui? Eu estou mostrando para você o que acontece com alguém que larga o lugar da intimidade porque perdeu a sensibilidade da voz. Ela está andando em círculos, em um lugar onde tem violência, contenda, iniquidade e malícia. Pastora Tamara, não basta andar rodeando a cidade, perdida, sem foco, sem direção, sem ouvir a voz. O texto vai dizer que ela continua procurando saciar o vazio da alma, caminhando por diversas ruas. Perceba que não é rua, são ruas. E se é ruas, não está no singular, está no plural. Ruas fala de diversos tipos de caminhos. Eu posso mostrar para vocês o que tem nas suas? Verso 11, continua em Salmo 55. Isso aqui se chama estruturação bíblica. Os textos se conectam. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas. Maldade há dentro, astúcia e engano não se apartam de suas. Nas suas existem 3 coisas que a serpente fez com Eva no jardim do Éden. A serpente usou de maldade, astúcia e engano. Marco Aurélio, o que é maldade? Ato de crueldade. Marco Aurélio, me explica o que é astúcia? Ato de travessura. Marco Aurélio, o que é um ato de engano? É quando eu prejudico e engano alguém. Por ter perdido a sensibilidade, vai procurar o preenchimento do vazio por caminhos tortuosos e obscuros. Vai andar pelo caminho da maldade, o caminho da astúcia e o caminho do engano. Mas tem algo que me conforta. Me pergunte o quê? O meu Jesus me ensinou que só existe um. João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Jesus está dizendo: se na rua existe o caminho da maldade, manda avisar que eu ainda sou o livramento. Se na rua existe astúcia, pode dizer que eu garanto a segurança. Se na rua existe o caminho do engano, pode mandar dizer que eu sou a verdade. Jesus está dizendo: ainda há tempo de voltar, recalcular a rota, parar de andar em ciclos e voltar para o único caminho. Para o único caminho. Para o único, só existe um caminho que se leva a Deus, e esse caminho é o Cristo, Filho do Deus vivo. Outro igual não há. Alguém está aqui ainda? Alguém está comigo nesta palavra ainda? Olhe para cá, não perca o foco. Por perder a sensibilidade da voz do amado, no lugar da sensibilidade, primeiro, está rodeando pela cidade, andando por diversos caminhos obscuros, tortuosos e totalmente sem sentido, e por fim, está buscando a ausência que está dentro dela, no preenchimento em praças. Aí a pergunta que eu me fiz, pastor, foi essa: o que é que tem nas praças para fazer ela parar lá? E aí eu fui estudar. Eu percebi que na praça ou nas praças existem ajuntamento, aglomeração de pessoas. Escute isso aqui, é muito profundo. Segundo estatísticas, no ano de 2019, antes da pandemia, o jornal Estadão, eu não confio muito nesse jornal, mas eu li que estava escrito lá e foi comprovado: o maior índice de coma alcoólico, de overdose, foi de ajuntamento de pessoas em praças, a qual os jovens denominam e chamam de fluxos. Alguém está aqui? Alguém está aqui? O que é que tem nas praças que ela está procurando preencher a alma com a ausência que lhe carrega? Mateus 20, versículo 3, conta sobre a parábola dos trabalhadores e um certo trabalhador tinha uma vinha, ele precisava de trabalhadores para labutar, para pegar na enxada, para produzir. Ele chama o gerente e fala: eu vou pagar 1 denário para os trabalhadores que se propuserem trabalhar na minha vinha. Mas, meu senhor, aonde eu vou achar trabalhadores? O Senhor diz: vá nas praças. E aí o texto diz em Mateus 20, verso 3: e viu homens que estavam ociosos pela praça. Eu disse o quê? Ociosos pela praça. Mídia, eu estou em Mateus 20, verso 3. Ociosos pela praça. Ou seja, se você sair daqui agora com o teu carro, chamar um Uber ou for a pé, você cruzar qualquer praça pela região, com certeza vai ter alguém, mesmo no frio, se prostituindo, usando droga, ou até mesmo vendendo. É engraçado que às vezes eu saio de casa, eu vou para algum trabalho, às vezes é uma segunda-feira, meio-dia, eu olho para a praça, tem marmanjo sem camisa, fumando baseado, parece que a vida não tem sentido algum. Isso me assusta, porque São Paulo é uma loucura, mas o cara está lá como se nada tivesse acontecido. Sim ou não? Sim ou não? Porque praça, aglomeração nas praças, ajuntamento em praças, me parece que revela sobre ociosidade. Não estou falando de você levar o teu filho ir numa praça, eu estou falando sobre aglomerações de pessoas ociosas. O mundo está passando, as coisas estão acontecendo e elas ficam lá, como se nada tivesse a acontecer. Isso revela pessoas ociosas. O que é ocioso? São vadios, preguiçosos, sem ocupações, que estão em estado ósseo. É igual Ezequiel 37, o vale de osso seco.
Alguém está aqui? Alguém está aqui? E a praça sempre vai ter um menu para oferecer, para quem perdeu a sensibilidade da voz do amado em lugar da intimidade. Vocês não estão aqui? A praça sempre tem bebidas alcoólicas, drogas, tráficos, orgias, sexo explícito e tudo que vai contra os princípios de Deus, a qual é chamado de concupiscência da carne, que vai totalmente contra com os frutos do... Alguém está aqui? Alguém está aqui? Agora se liga isso aqui que eu recebi de Deus, lá em casa, em oração. Isso se chama conexão profética. Olhe para cá, vou construir com você. Se não der glória, eu paro agora. Olha isso aqui é loucura. Escuta isso, pastora Tamara. Ela sai do lugar da intimidade, perdeu a sensibilidade da voz e vai rodear cidades. Vai andar por vários tipos e vai se assentar na praça para buscar a ausência do vazio que ela carrega, porque perdeu a sensibilidade da... Agora, escute isso aqui. Repita comigo. Cidades, ruas e praças. Aí eu lembrei do Salmo de número 1. Escute isso aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos... Eu disse que os conselhos dos ímpios, eles se resguardam e eles estão prontos a dominar a si, porque o mundo jaz do... Nem se detém no caminho dos caminhos, lembra do quê? Ruas, e nem se assenta na roda dos Se assentar me lembra do quê? Cidade, ruas, Salmo de número 1, conselho do salmista. Aí o texto vai dizer que ela está procurando, está desesperada, rodeou vários tipos de caminho, se assentou em praça, continuou vazia. Aí o texto me dá uma informação. Perceba, verso 3. Eu estou no verso 3 ainda. Acharam-me os guardas que rondeavam pela... Quem que são os guardas que rondeiam pela cidade? Eu estou usando uma linguagem de tipificação figurativa. Os guardas que rondeiam a cidade são os mesmos guardas que está em Cantares 5, verso 7, que diz: os guardas da cidade me pegaram, me bateram, me feriram e tiraram meu manto. Qual que é a função dos guardas? É bater? É ferir? Sim. É tirar a vestimenta de quem perdeu a sensibilidade da voz do amado. Se os guardas são os que batem, os que ferem, e os que tiram a vestimenta, expõem, escandalizam e humilham, quem que são os guardas? Os guardas são os demônios. Tem alguém aqui ainda? Tem alguém aqui ainda? Olhe para cá. Ela está rodeando a cidade, indo por vários tipos de caminho, ociosa na praça. Tem uma hora que ela encontra quem? Os guardas. Porque eu disse que o mundo é jaz do... O mundo é jaz do... Se o mundo é jaz do maligno, quem que organiza, quem comanda tudo? São os guardas. Quem são os guardas? Quem são os guardas? Olhe para cá. Por que ela acha os guardas? Pois está dentro do lugar onde eles têm legalidade, aonde eles aprisionam e aonde eles ditam as leis. Por isso que 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: filhinhos, sabeis que sois de Deus, o mundo é jaz do maligno. Aí o texto vai dizer que ela se encontra com os demônios, com os guardas, e ela vai perguntar para os guardas. E eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Pera, eu estou falando de alguém que já foi íntima dele? Alguém que já teve intimidade com? Como alguém que já foi íntima de Deus tem a capacidade agora de se relacionar com demônios? Eu estou falando de alguém que já sentiu Deus,
que já cantou para Deus, que já falou com Deus, que já testemunhou a Deus, que já vivenciou milagres extraordinários da parte de Deus, mas agora está se relacionando com aí a pergunta que tange no texto é: vistes aquele a quem ama a minha? Ela está perguntando do amado para os rivais do amado. Ela está pedindo ajuda para encontrar o preenchimento da ausência que está dentro dela, para os demônios que supervisionam e comandam a cidade. Aí lembra que eu li o texto com vocês e eu disse assim: é uma pergunta sim ou não? Tem resposta? Claro que não. Por que não tem resposta? Porque ela está tentando achar o preenchimento da ausência. E se ela está num território onde os demônios têm legalidades, eles nunca vão responder. Por quê? Porque eles não querem que ela saia do local onde eles têm legalidade de atuar. Você está comigo? Ela faz uma pergunta, mas não obtém resposta, pois os guardas querem que ela continue presa na vida de mesmice, de tristeza, de ódio, lamento, rancor, dor, presa em uma teia de aranha, aonde parece que não há sentido de viver, ou até mesmo não há mais como obter libertar. Porém, quando ela pergunta, ela não tem. Só que o texto diz: e apartando-me um pouco. Eu preciso mostrar isso aqui. Pastora Tamara, lá na faculdade, tinha um professor que ele usava muitos exemplos com ilustrações. Ele sempre dizia que uma ilustração vale mais do que 1000 palavras. Você sempre vive a mensagem que eu sempre prego. Eu quero que você me ajude aqui. Vem cá. Você? Isso. Presbítero, você me ajuda? Vem cá. Eu preciso mostrar isso para a igreja. Vem cá aqui, ó. Tá. Você não se importa de seus guardas? Tá. Você é um amado. Eu sou amada. Eu já te conheci. Eu já me comuniquei com você, eu já te senti porque eu tinha intimidade contigo. Só que eu comecei a andar conforme as minhas vontades e fazia as coisas do meu jeito. Eu esqueci que dentro da casa do Pai e dentro do lugar da intimidade existem limites. E aí eu fui escrachando, fazendo tudo de qualquer jeito. Aí eu perdi a sensibilidade da tua voz na casa. Aí parece que não tinha mais sentido. Como eu tentava de qualquer jeito, da minha forma, eu não te ouvia mais. Só que não foi o Senhor que se afastou de mim. Fui eu que me afastei do Senhor. Só que aí eu fui rodear a cidade. Eu comecei a andar por diversos tipos de caminho. Eu visitei muitas praças. Aí no meio dessas andanças eu me deparei com os guardas. Eu estou desesperada. Minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho mais felicidade. Tudo está dando errado. Eu não tenho mais motivação de viver. Eu busco tantas respostas e parece que as minhas perguntas se afloram cada dia mais. E às vezes dá vontade de me cortar, tirar minha própria vida. Não tenho mais razão de viver. E nessas andanças errôneas eu me deparei com os guardas.
E eu perguntei e pedi ajuda para eles: vistes aquele a quem ama a minha alma? Os guardas me menosprezaram e viraram as costas para mim. Por quê? Porque eles querem que eu continue presa dentro do ambiente a qual eles têm legalidade de atuar. Só que o texto vai dizer que quando ela pergunta e não obtém resposta, parece, pastora Tamara, que ela vai ter o mesmo sentimento do filho pródigo e caindo em si. A melhor queda que um homem e uma mulher pode ter é quando ela cai em si. Ela está pensando: o que eu estou fazendo aqui? Eu já tive intimidade com ele, só que agora estou me relacionando com demônios. O que eu estou fazendo aqui? Eu já experimentei da boa, perfeita e agradável vontade dele, e agora estou pedindo ajuda para os guardas, os demônios. Sabe o que o texto diz? Que quando ela pergunta e não obtém resposta, parece que ela cai em si. E aí o texto diz: e apartando-me um pouco deles. Deles quem? Os guardas. Deles quem? Quem são os guardas? Eu logo achei aquele a quem ama a minha. Não precisou apartar muito. E apartando-me um pouco, e me apartando-me um pouco, porque quando eu me aparto da mentira, da lascívia, da pornografia, da fofoca, da prostituição e de tudo aquilo que me afasta do meu amado, eu tenho mais facilidade de encontro, porque quem afasta acha, quem afasta acha, quem afasta acha, quem afasta pede misericórdia e larga as práticas, acha. Só que escuta, não basta apartar, porque eu posso me apartar do amado e achar quem eu tanto buscava. E é muito fácil, porque eu posso achar o meu amado num culto de quinta-feira como essa, porque ele fala de uma forma doce aos meus ouvidos, e da mesma forma ele vai me confrontando e vai me costurando por todinho, por inteiro. Só que o texto vai dizer que ela não só aparta, ela aparta, acha, e o texto vai dizer que ela vai agarrar. Agarrar está intrinsecamente ligado em trazer o amado, porque eu posso achar ele aqui e ir embora sem ele. Mas eu já sofri tanto, eu já pastei tanto na mão desses guardas, eu já chorei tanto, eu já circulei tanto, eu já errei tanto, que eu não posso perder mais essa oportunidade. Apartando-me um pouco deles, logo achei e agarrei e trouxe para perto. Porque quando eu trago ele para perto, eu posso dizer que eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Que eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Perceba que não basta achar, tem que trazer para perto. Porque quando eu trago para perto, eu volto a ter algo que eu não tinha. Me pergunte o quê? Intimidade. Escute, eu trouxe para perto da mão. Agora, eu sei que se eu andar, ele anda comigo. Eu sei que se eu abaixar, ele abaixa comigo. Eu sei que se eu tropeçar, ele segura a minha, porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Agora eu entendi
Porque a sulamita se chama sulamita. Sulamita não é o seu nome de origem. Há quem diga que ela se chama Abisag. É a jovem que esquentou o pai de Salomão, Davi, o grande Davi, quando ele estava na sua terceira idade, sofrendo de hipotermia. Pegaram a moça, ele esquentou o corpo de Davi. Salomão se lembra do feito, se apaixona por ela. Sulamita é a trabalhadora. Não foi à toa que lavrando as uvas no lagar, ela olhou e disse: não olheis por eu ser morena, é o sol, trabalho demais. Salomão manda chamar, e agora Salomão se enamora. A mulher trabalhadora agora vai virar rainha. Só que a partir do momento que ela casa com Salomão, no cartório de registro de Israel, na corte real, Abisag era o nome de solteira, porque se é casada com Salomão, troca o nome, vai ser chamada de Sula. Então perceba que só é sulamita porque é casada com Salomão. Então, se é sulamita, é porque leva o nome de quem é cá. Assim sou eu e você. Quem nos vê não vai ver nós, mas vai ver aquele a qual eu sou casado. É por isso que eu posso dizer que eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Está pegando isso aqui? É por isso que Spurgeon disse que somos cartas vivas. Porque quem está lá fora, às vezes não quer ouvir a palavra que eu prego. Mas mesmo não ouvindo a palavra que eu prego, vai olhar meu comportamento. É por isso que eu tenho um conselho para dar para vocês. Posso falar um conselho bem jovial? Não queime o filme de Jesus. Porque se alguém olhar para você e dizer: é esse que o Jesus que ele serve, o que ela serve, tu está queimando o filme de Jesus. Então faz um favor, isso aqui dá um corte. Não queime o filme de Jesus. Porque se eu sou do meu amado e meu amado é meu amado tem que ser honrado nas minhas atitudes, no meu jeito de falar, do meu jeito de vestir, do meu jeito de sentar, de se portar. Não queime o filme de Jesus. Encerro. Não basta ter se afastado. Achou, trouxe para perto. E quem traz para perto, quem vive da intimidade, não é egoísta, não quer só para si. Olha o que o texto diz. Ah, você pegou. Ela vai lembrar da mãe, até que introduzi-lo na casa, na recâmara daquela que me... Porque quando eu tenho intimidade, eu encontro o amado, eu vivo experiências tão grandes com ele, que eu não quero só para mim. Eu preciso descer e compartilhar com quem ainda não tem, com quem ainda não se experimentou. Aí ela vai compartilhar. E esse é o evangelho. É quando eu encontro ele tem um encontro comigo, eu não guardo para mim, eu saio compartilhando. Porque quando eu compartilho, eu também mostro que eu tenho intimidade com. Então, quer um conselho? Compartilha ele com quem não tem. Mas Marco Aurélio, eu não sei pregar como você. Como você sabe pregar? Compartilha com um abraço, com um sorriso, uma palavra. Jesus te ama, ainda faz milagre, sabia? Jesus te ama, ainda salva a gente da depressão, que quer se matar. Jesus te ama, ainda traz à existência aquilo que não existe. Quem dirá um abraço? Deus me trouxe aqui para te dizer: compartilha com quem não tem. Compartilha com quem não tem.
Sabe o que eu acho mais engraçado? É o verso 5. Encerra agora. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até... Sabe tudo isso que eu preguei? É um sonho. Só que você percebe que do versículo 1 ao versículo 3, não era sonho, era pesadelo. E tudo que a gente quer no momento de pesadelo é acordar, ou que alguém nos acorde. Só que no verso 4, quando ela parte, ela acha. E quando ela acha, ela traz para perto e agarra. No verso de número 4, ela compartilha com a mãe. E agora ela experimenta daquilo que ela não tinha, porque ela estava vivendo à mercê dos guardas. Só que ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém. É um pedido. Pelas gazelas e servas do campo. As gazelas eram os animais mais bonitos daquela época. É por isso que Dorcas leva o nome de Dorcas, Atos 9. Tabita, que era gazela, a gazela era bela, bonita. Não acordeis, nem desperteis o meu, até que ele... Era um sonho, era um pesadelo. Agora é um, porque assim como ela não quer que acorde o amado, ela também não quer mais acordar. Porque a partir do momento que eu trago ele o lugar da minha intimidade, meu pesadelo automaticamente se torna... Você consegue aplaudir a Jesus por isso? Só o amado, pastor Alex, transforma pesadelo. Só o amado transforma pesadelo. Mas para ele transformar o pesadelo em sonho, eu preciso fazer a minha. Eu apartei e achei. Não foi ele que se afastou de mim, fui eu que me afastei. Mas ele sempre está. Por perto de mim. Sou eu que ando muito longe dele. Igreja Vida com Deus, o Senhor nos chama para um momento de aproximação, de intimidade. Chega de uma vida superficial. Os tempos são ruins e as coisas vão piorar. Eu me lembro quando eu vim aqui, eu preguei Cantares capítulo 5, eu disse que o amado está à porta. Nessa ocasião de Cantares capítulo 5, ela estava dormindo, mas o coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Igreja Vida com Deus, Deus não colocou essa palavra profética no coração de seus pastores por um acaso. Deus nos convida para um momento de intimidade maior com Ele. Aos irmãos internautas, irmãos que vão assistir essa mensagem no YouTube, minha palavra também é direcionada a vocês. Deus nos convida a um tempo maior de intimidade. Aonde você está? Mão no coração?
Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço, porque nesta quinta da intimidade com Deus, o Senhor falou conosco de uma forma muito especial. Ó Deus, nós não queremos perder a tua voz no lugar da intimidade, porque é justamente no lugar da intimidade que o Senhor nos ensinou a buscar o teu nome. Porque a instrução é abrir a porta do quarto, fechar e orar em secreto. Mas muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, nossa vontade, o nosso querer. E não é sobre nós, é sobre ti. Nos ajuda, nos dá uma motivação a continuar. Claro, eu sei que a maior motivação já aconteceu há 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário, o seu Filho se entregou por nós. Mas nos faz ser mais gratos e lembrarmos disso. Ó Deus, gastamos tanto tempo, e eu me incluo nisso, Pai, eu te peço perdão nos nossos afazeres, nos trabalhos, tantos boletos, tantas responsabilidades. Nos esquecemos de tirar um tempo para ti. Temos tempo para tantas coisas, mas muito pouco tempo para ti. Nos ajude a fazer